Olá, amigos da 98! Hoje temos aqui um convidado especial. Salve o grande árbitro! Foi um grande árbitro para mim. Não sei porque ele não é chefe da arbitragem brasileira até hoje, mas sabe, muito obrigado por aceitar esse convite. Ô Andercinho, eu que agradeço o convite, alegria é muito grande estar falando aqui com todos da Rede 98 FM e convite de você, Andercinho, não é convite, você me convocou e aqui eu estou, porque a amizade que nós temos é de muito tempo, você convoca sempre e eu vou estar presente. Sabe, não vamos perder tempo, vamos explicar aqui. Aqui na Itália, a arbitragem italiana tem um sistema muito bom, porque se o cara é bom, ele consegue chegar lá em cima. Desde os meninos, quando começam com 15 anos, que é o mínimo aqui, 15, 16 anos a apitar, tem sempre um ex-árbitro que vai estar na tribuna controlando e analisando. Isso vai acontecendo de categoria em categoria. Se a pessoa for boa, vai passando de categoria. No final da temporada tem a média de pontos que ele pegou em todos os jogos. Os melhores sobem de categoria, seja da D, da C, da B e da A. E aqueles piores também, no final da temporada, até mesmo na Série A, cai e pode até acabar a carreira. Como funciona esse sistema aí no Brasil? Esquece tudo isso que aqui não tem nada, Andercinho. Infelizmente, a Itália e a Europa não inventou a roda. Aí tem uma decisão técnica, somente decisões técnicas. No Brasil, são decisões políticas. E aí uma coisa não bate com outra, não dá nem para comparar. Eu acho que esse aí é o modelo. A Itália e vários outros países têm o chamado tutor, aquele que acompanha desde o início. No Brasil, não. Olha só, Andercinho, só para dar alguns exemplos, para a gente não se alongar muito. Até pouco tempo atrás, a Comissão de Arbitragem do Futebol Brasileiro, da CBF, era comandada pelo paulista Coronel Marinho. E eu poderia dar aqui alguns nomes de árbitros que ele era apaixonado por aqueles árbitros, ele gostava. Não saíam da escala. Tiago Duarte Peixoto, você vai lembrar, você que é um estudioso da arbitragem, Elmo Rezende de Goiás, estava quase todos os jogos apitando. Vamos até parar a lista por aí, porque tinha outras listas de apaixonados. O comandante era apaixonado. Ele foi substituído pelo gaúcho Leonardo Gaciba. Leonardo Gaciba não tinha paixão por esses árbitros, afastou. E aí ele passou a ter paixão por outros árbitros. Poderia dar uma lista grande aqui, você vai conhecer, você lembra bem. Paulo Roberto do Paraná estava escalado em tudo quanto era jogo, sempre na escala. Paulo Roberto do Paraná e Marielson da Bahia não saía da escala, era uma o comandante tinha uma paixão por aquele árbitro. Foi substituído pelo Wilson Seneme. Parou, não gosto mais desses, tiram todos esses. Você não vê mais na escala. Cadê o Marielso da Bahia? Cadê o Paulo Roberto? Cadê o Elmo Rezende? Você não vê mais apitando o jogo. E aí chega o novo comandante da arbitragem, ele passa a ter paixão por outros árbitros. E esses árbitros sobrepõem os outros, né? Sobrepõe aqueles que estavam. Não tem um trabalho continuado, não tem um trabalho Não tem técnico. E observador que aí analisa esses é um árbitros depois motivo do que a jogo? cidade brasileira está nesse cenário, Anderson. Não tem um observador na tribuna que vai analisar o jogo desse árbitro e no final do jogo vai dar uma pontuação daquilo que ele fez, analisando cada, seja tático, técnico e físico? Tem sim, tem o relatório, e aí vou te dar. Há pouco tempo atrás eu estava no gramado, né, apitando os jogos. E tem a devolutiva, alguém, um ex-árbitro que vai lá e analisa o jogo e manda um relatório onde você tem que melhorar, né? E eu vou falar de um relatório que eu recebi, um dos últimos no final da minha carreira. Tava frio e os assistentes quiseram ir com camisa de manga comprida. E eu também fui com a camisa de manga comprida. Só que quando chegou no jogo, eu arregacei a manga da minha camisa, porque esquentou, né? No Aham. relatório veio isso. O árbitro precisa definir, ou ele vai de camisa de manga comprida, ou ele vai de camisa de manga curta. Não pode ficar arregaçando a manga no meio do jogo. Então, assim, não é simples fato de ter o relatório, tem que ter qualidade na análise. Camisa de manga curta ou manga comprida, isso não interfere para a qualidade da arbitragem, Andercinho. Só para te dar um exemplo, hein?
Isso, vamos abrir esse parênteses também aqui na Itália. Os observadores é a mesma coisa. Eles têm os chefes dos observadores que eles são analisados também durante o ano aqui na Itália sobre o relatório que eles deixaram, como eles escreveram, e vai ter 3 a 7 jogos que os chefões de cada categoria entra dentro do vestiário com o observador para saber o que ele está falando e para ver se ele é de acordo com aquilo que ele está falando, para o observador também subir de categoria. Nós temos muitos observadores na Série B e na Série A italiana que não foram grandes árbitros, mas são grandes observadores e sabem analisar bem, porque aqui não é questão de você analisar se a manga está curta ou se a manga está longa. É a questão, nos 90 minutos, o que o árbitro fez de bom e o que ele fez de ruim. Se o árbitro fez, vamos fazer um exemplo, o Daronco que errou aquela situação naquele jogo, vai ficar um mês em casa parado e vai voltar devagarzinho com jogos pequenininhos, mas depois, lá na frente, vão dar outra oportunidade para ele para ver se ele vai ter a reconfirma com o voto do observador e do chefe dele, que não seria o diretor técnico, né? Aquele que escala ele diretamente na Série A, aí sim ele volta ao normal. Aqui as coisas funcionam. Infelizmente, aí é assim. Mas eu queria saber de você, o atual... Adefio, só para te dizer uma coisa, né? O que você falou é muito claro. O que falta no futebol brasileiro é meritocracia. O cara foi bem, vai ter novas escalas. Chegou no final da temporada, uma análise. Qual foi seu desempenho? Você não teve um bom desempenho, então você vai cair de divisão no ano seguinte. Quem teve um bom desempenho na divisão anterior sobe. Vários países já fazem isso há muito tempo. E aqui não, Anderson. Decisões técnicas e para o mérito. O árbitro tem que ser punido? Sim, tem que ser punido quando comete erro, quando não tem um bom desempenho. Mas ele também tem que ser avaliado e progredir na carreira. Como você vê a forma física dos árbitros brasileiros? Eu vejo em grande dificuldade e queria saber de você se realmente eles conseguem passar os testes FIFA. Consegue passar sim. Hoje não tem como não ter uma exigência, é requisito passar no teste FIFA. Qual é o grande problema? O teste FIFA é feito eventualmente em cada período. É importante saber como que o árbitro está dessa data do teste FIFA até o próximo. Porque é ali que é importante, no jogo. No jogo que é importante o árbitro estar bem fisicamente. Não é no dia do teste. Não pode simplesmente ter árbitro que é aprovado no teste físico. E aí, respondendo a sua pergunta, o futebol hoje está muito dinâmico, está muito acelerado. Não chegou perto aí de você na Europa, mas o futebol brasileiro, eu tenho visto alguns jogos de dentro do campo, o nível de aceleração do jogo está muito grande, Andercinho. E árbitros com 50 anos, 52 anos, 45 anos de idade, não conseguem acompanhar os garotos mais de 17, 18, 20, 25 anos, não. Não consegue. Então, o preparo físico requer muito mais dinamismo. E aí tem árbitro brasileiro que economiza na velocidade, que não vai naquela última bola, que não dá o sprint, ele torce para que o jogador chute a bola para fora, fica torcendo para o jogador perder a bola e ele voltar na corrida. Passa no teste físico, sim, mas não tem bom desempenho físico nos jogos. Isso aqui é fundamental e os observadores aqui martelam sobre a diagonal. Martelam sobre a diagonal. Você estudou, você teve isso. O Colina foi um daqueles que lançou essa moda da última diagonal, que seja a direita ou a esquerda, andando por lado do ângulo esquerdo, ângulo direito. E isso é uma coisa assim que, infelizmente, no Brasil, como você disse, não deixa a desejar, né? Mas eu queria voltar um pouquinho a nível do VAR, né? Porque a introdução do VAR, o VAR é muito bom. Eu digo que o VAR é ótimo. Aqui na Itália também temos alguns erros, mas muito pouco. Aqui a velocidade de analisar é muito rápido, não tem essa igual aí que fica muito tempo. Queria saber de você como é a situação do VAR, porque tenho visto, né, muitos jogos aí, não pode esperar 3, 4 minutos por um impedimento. Sou totalmente favorável ao VAR, é necessário, né? Nós que estivemos em Eu campo, também. você captou jogos, né, Andercinho, eu também, a gente sabe o quanto que é difícil em algumas situações,
mas o VAR para situações que a gente não consegue ver. O VAR para a mordida do Suárez nas costas do Marco Rodrigues na Copa aqui que teve no Brasil. Foi nas costas do árbitro, ninguém viu. O VAR tem que ver aquilo. O VAR é para punir o Suárez que não foi punido dentro do campo. Ele possivelmente não daria aquela mordida no Chiellini aqui na Copa e nas costas do árbitro mexicano. Aí sim, agora o VAR não pode ser para corrigir a deficiência da capacidade do árbitro. O árbitro em campo, eu tenho deficiência e o VAR vai me corrigir. Não, é o que eu não consigo ver. É o que a velocidade está acima da capacidade humana de enxergar uma jogada ou de chegar próximo de uma jogada. E aí, respondendo você, como é que está o VAR no futebol brasileiro? Lamento te informar, mas perdeu a credibilidade. O público do futebol que gosta do VAR não acredita no VAR. É urgente a CBF tirar a computação gráfica e tirar a linha do linha vermelha e linha azul. Os jogadores, comissão técnica, torcida e imprensa não acreditam naquele produto. Então é melhor deixar sem. A MLS fez isso e está dando resultado. Vai só pela imagem, não precisa de computação gráfica, onde perde tempo e coloca muita A gente imagem eu em acho que dúvida. basta e avança, né? Exato. E aí depois pode dar um outro passo, que é a computação gráfica, ou quem sabe implantar a tecnologia do semiautomático, que está comprovado que funciona muito melhor. Mas essa computação gráfica, elaboração de linha de impedimento, vai para lá, vem para cá, pega no ombro, pega no pé, agora já foi a linha azul, agora vamos para a linha vermelha, o futebol não aceita esse tempo parado, você tem razão. Aqui está muito parado, Anderson. E você, talvez você não saiba, aqui nós temos na Série A e Série B cerca de 10 ex-árbitros que são só VAR. Eles estão preparados só para controlar o VAR, para ajudar os jovens árbitros a crescer. Você acha que essa. Tipo assim, um cara igual você, eu colocaria no VAR todos os jogos, porque você está ali na TV e já está acostumado com o sistema de voltar a imagem rapidinho e dar a resposta. Por que eles não fazem isso? Porque a decisão aqui ela é mais política do que técnica. Você está indo só para o campo técnico. E aí eu vou te dar aqui com exclusividade uma informação. A maior polêmica no futebol brasileiro em 2023, pelo menos até agora, é Palmeiras e Vasco. Qual é a grande polêmica aqui no futebol brasileiro? Palmeiras e Vasco. Um gol do Palmeiras, o jogo estava um gol do Vasco, o jogo estava 0-0 e unanimidade no mundo dos instrutores de arbitragem. Consultei instrutores da UEFA, consultei instrutores FIFA, e é minha opinião. Começou uma segunda jogada e uma terceira jogada. O jogador impedido cabeceou e o assistente não marcou impedimento. Salvou um gol e aí o jogador do Vasco cabeceia numa segunda jogada para o jogador do Palmeiras que está cristalino, limpo para tirar a bola, ou dominar, ou fazer um passo, ou chutar. Ele deu azar, chutou para frente no peito do atacante do, do Vasco, que fez um golaço, e o VAR mostrou a linha do impedimento na computação gráfica, anulou o gol em uma jogada seguinte, né? Então anulou. E o que eu te trago aqui com exclusividade? Na cabine no VAR no futebol brasileiro ficam 3 profissionais do apito. Nesse jogo tinham 3 profissionais do apito, além dos profissionais técnicos, né? O VAR, o ajudante do VAR e um terceiro. Esse terceiro, Anderzinho, que deveria ser o apoio para lances do impedimento, segundo jogo dele trabalhando na cabine do VAR. Segundo jogo na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em setembro, ele trabalhou em um jogo da Copa do Nordeste lá em fevereiro e agora ele vai trabalhar em setembro. E aí você fala que na Itália rodam com vários. Inadmissível que um árbitro fica 6, 7 meses, 5 meses sem entrar numa cabine. E ninguém explica isso. Por que escala pela segunda vez no ano e está ali na cabine? Você acha que ele deu alguma ajuda? Você acha que ele apoiou na solução do problema? Não. E talvez até tenha ajudado a atrapalhar, porque na minha opinião, e da maioria dos instrutores, dos analistas de arbitragem aqui no Brasil, o VAR interferiu de forma errada, porque o lance já tinha terminado na origem do impedimento. Não, aqui vamos voltar aqui para a Itália. O que acontece?
Tem o grupo fechado de A e B, que é considerado a mesma categoria na arbitragem italiana. Se você está indo bem, você continua na Série A. Se você está indo muito bem, você continua nos big matches da Série A. Se você está mais ou menos, você vai para a Série B, dá uma refrescada. Mas, mediamente, um árbitro faz uma semana um jogo, outra semana o VAR. Uma semana o jogo, outra semana o VAR. Se você está indo muito, muito bem, pode acontecer que você faça 2 semanas seguidas de jogos. Mas o grupo é fechado, por isso que tem a questão da médias de pontos. Porque se você está naquela linha de média e está entre os melhores, você vai continuar apitando no ano que vem do mesmo jeito. Mas se você está entre os piores, eu creio que no Brasil teria que fazer uma peneira da arbitragem e dizer: eu quero só 40 árbitros. 40 árbitros, mas os melhores vai ficar esse ano esses 40 árbitros. Aqueles que superarem todas as fases, e eu acho que pode continuar na próxima temporada, continua. Aqueles que eu acho que não estão bem, vai fazer um outro teste na Série B novamente. Se não conseguir superar nem na Série B, a molecada de baixo tem que subir. E vai subindo, e cada ano vai subindo. Aqui funciona assim. Como você vê não sei como é que fala em português perfeitamente, o crescimento desses jovens? Eles não vão ter espaço aí, né? Não tem espaço para subir. É o desenvolvimento dos jovens, a progressão da carreira, né? Não pode mudar o comando da arbitragem e tirar todo mundo e colocar novos. Não pode ser por paixão do gestor, tem que ser por questões técnicas. O gestor anterior, se sair, ele tem que pegar e falar: tá aqui, ó, eu deixei esse material humano que vai seguir. Agora, Andersinho, volto a repetir para você, né? Aqui nós temos decisões políticas e não decisões técnicas. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Você pode pesquisar por toda a Europa. Eu já pesquisei em vários países do mundo e nunca encontrei. CBF é a única confederação no mundo que não forma árbitro. A única confederação que eu conheço no mundo que não forma árbitro é a CBF. É lógico que a CBF aperfeiçoa, é lógico que a CBF treina, é lógico que a CBF orienta. Mas ela não forma árbitro, ela pega os árbitros emprestados das federações para apitar o campeonato nacional. O patrão do árbitro no futebol brasileiro é o presidente da federação e não é a confederação. Não tem retiros a cada 15 dias para eles terem uma formação, analisar os erros dos outros para poder aprender na próxima partida? O que a CBF está implantando, sempre tem, aqui é chamado de pré-temporada. Antes do início do campeonato, e fizeram agora de novo no meio da competição, mais uma. Em outras ocasiões sempre tiveram, sim, o chamado pré-temporada, que é o que chama de retiro, de concentração, começou a fazer aqui no futebol brasileiro para dar um treinamento para os árbitros. Mas aí nós estamos falando de árbitro formado. E o futebol daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos? E esses árbitros lá na frente, que é o que você me perguntou, né? Quem está formando esse árbitro? Não é a confederação. A Confederação Brasileira, a CBF, tinha que tomar a iniciativa de formar árbitros. Vamos dar um exemplo para você. É uma opinião minha muito pessoal, né? Eu sei que outras pessoas podem ter aí opiniões divergentes. Entendo que hoje o paulista Rafael Claus está na melhor fase. Coloco ele hoje como o melhor árbitro do futebol brasileiro. E nós vamos ter 2 jogos importantes agora. Flamengo e São Paulo. Finais de Copa do Brasil. E a CBF considera ele também o melhor árbitro do futebol brasileiro da atualidade. Mas não pode colocá-lo para apitar o jogo. Porque ele não é um árbitro da confederação. Ele é um árbitro da Federação Paulista, onde o São Paulo é filiado. Então você não pode usar o seu melhor árbitro porque ele é da federação do mesmo clube. Não. O árbitro tem que ser da CBF, tem que ser neutro. Então, enquanto não resolver isso, Andersinho, essa questão política não adianta. Aqui caiu esse sistema que se um árbitro for de Roma, ele não poderia apitar Roma. E tivemos Frosinone em Roma com o árbitro de Roma e ele foi super bem no jogo, porque eu creio que o árbitro que entra em campo, que se ele for mal, ele vai ter um observador que vai dar um voto negativo e ele vai pagar os preços por isso. E é perfeito isso, assim, aqui eu sou baiano, né, da Federação Paulista, apitei vários jogos do Bahia e do Vitória, nenhum problema.
Agora, o grande problema aqui, Anderson, é que o árbitro não é vinculado à confederação. Ele não é só de São Paulo. O patrão dele é a Federação Paulista que quer que o São Paulo seja campeão. Por que um árbitro carioca não pode apitar? Não é porque ele nasceu no Rio de Janeiro. É porque o patrão do árbitro carioca é a Federação Carioca que vai torcer para o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil. E aí, por isso, o árbitro já é excluído. O que falta? O patrão do árbitro tem que ser a Confederação Brasileira, como é aí na Itália. Amigo, mas a CBF, uma curiosidade minha é isso, nunca te procurou para ser o formador desses árbitros? Esse é um ponto importante, né? Eu vejo que a própria CBF não tem interesse em. E você mostrou a estrutura da Itália, que é uma estrutura bem profissional. São coisas distintas, Andercinho. Uma coisa é você formar árbitro, outra coisa é você instruir árbitro formado, né? Eu escutei um ditado uma vez e ele é muito importante. A arbitragem é igual ao oxigênio, você vai precisar sempre, o futebol vai precisar sempre. E você tem que plantar as árvores. Tem árvores que vão cair, você tem que plantar árvores novas. Alguém tem que plantar as árvores novas e alguém tem que cuidar das árvores plantadas para você sempre ter o oxigênio. Então, é completamente diferente. O instrutor de árbitro, você que fez escola de árbitro, sabe quem é o instrutor que vai ali e te explicar as 17 regras, te explicar valores de arbitragem, te explicar a história do futebol. Esse é um professor catedrático. Mas quem é que vai te orientar a se desenvolver quando você apitar um jogo, quando você se desenvolver? Aí tem que ser um outro tipo de instrutor. Não é a mesma linguagem, não é o mesmo tema. E aí tem que ser feito por profissionais distintos. O instrutor que forma o árbitro que chegou na escola é um. Aí ele chega e fala: pronto, agora você vai para os leões, que é o campo de jogo e os instrutores qualificados para aperfeiçoar aquele profissional para ele ir subindo de graduação. Nem todos vão chegar, mas com a boa instrução, alguns chegam em alto nível. Para fechar, Sávio, uma coisa importantíssima aqui na arbitragem europeia, sobretudo a arbitragem italiana, é inadmissível que um bandeirinha fique conversando com o banco de reserva, com os jogadores de reserva, dando explicação daquilo que o árbitro fez. Aqui, o que os instrutores ensinam aqui? Se você não responder uma vez, se você não responder a segunda, se você não responder a terceira, ele vai parar de falar com você. Se você ficar conversando, se você perdeu aquele um segundo para responder um cara que está atrás de você, perdeu o lance do impedimento, perdeu um lance, alguma coisa no teu ângulo, sobretudo os bandeirinhas, no ângulo escondido à esquerda, que é o lado mais difícil, porque às vezes as pessoas não entendem isso. O lado esquerdo do bandeirinha, talvez a bola saiu ali do lado dele. Como que o cara não viu? Ele tá vendo um impedimento. Ali aí chega a figura do árbitro reserva. Explica um pouquinho isso aí pra galera que não entende essa questão. Isso é importante e o trabalho dentro do campo de jogo, né? Eu trabalhei com bandeirinhas experientes que chegou até situações dele chegar e falar: poxa, me escalaram de bandeirinha um e antigamente era bandeira vermelha, hoje é o assistente número um, que é o que fica com o banco atrás dele, os jogadores aquecendo atrás dele, e eles falavam: eu não consigo trabalhar ali. O jogador, o Gandula batendo a bola me distrai, o Isso. técnico conversando, os jogadores conversando ali, eu perco a concentração. E eles pediam, eu cheguei a mudar no campo de jogo depois da escala, vamos inverter, passa você para a bandeira 2 e vem o bandeira um, porque milésimos de segundos, né? Se naquele momento ele vai olhar para o banco, quem está reclamando, quem está virado de costas, se naquele momento ele vai dialogar com alguém ali, vai querer explicar, vai querer justificar, vai querer dar uma bronca no Gandula, houve um lançamento e ele perdeu o impedimento. E não pode perder o impedimento. O foco é dentro do campo. O foco é correr lateralmente, olhando o penúltimo defensor. Sempre olhando o penúltimo defensor. Se for ficar conversando e explicando o que foi decidido de campo, ele vai perder esse momento e está correto. Tem que ser cobrado. E aí é quem escala, é quem orienta, é quem cobra. Por que você se distraiu naquele momento?
Por que que naquele momento você foi olhar? Não é função sua, você tem o quarto árbitro ali que cuida do fora de campo. Então, é necessário, porque muitos erros acontecem exatamente por isso. E aí você explicou, né, Anderson? A maior dificuldade, eu bandeirei jogos, você também bandeirou, né? Você também foi um bandeirinha, eu bandeirei muitos jogos. E não é fácil. A maior dificuldade para o bandeirinha é olhando aqui para dentro do campo e quando o passe sai para dentro da área, desse lado. Se eu olhar para cá para ver quando saiu a bola, quando eu virar para cá, o jogador já está lá, então completamente impedido, perdi o impedimento. Eu tenho que olhar o impedimento e treinar Escutar, né, a a bola. batida pelo ouvido. Isso. Escutar. Na batida da bola pelo ouvido, eu vou saber que a bola saiu. Se tiver impedido, eu vou levantar a bandeira. Se não tiver, eu vou deixar seguir. Imagina que eu tenha que treinar o ouvido para Isso. ver a batida da bola aqui e vou me distrair com pessoas reclamando ou conversando, repórter, imprensa, com jogadores atrás de mim. E aí vai ser o erro, por isso que requer concentração máxima nos 90 minutos. Sávio, para fechar, como você analisa o relacionamento jogador-árbitro durante a partida? Porque depois da partida a gente sabe, né? Quem perdeu vai reclamar, tudo bem, mas durante a partida, eu creio que no Brasil precisa crescer muito ainda. A sociedade evoluiu muito, né, Anderson? Mesmo na nossa época, na sua época que você estava em campo, na época que eu estava em campo também, além da sociedade, o ambiente e o relacionamento. Então, hoje, não tenho dúvidas que o que precisa ser melhorado é respeito mútuo. Árbitro com jogador e jogador com árbitro. Segundo, ninguém está acima. Nem o jogador está acima do árbitro e tampouco o árbitro está acima do jogador. O árbitro tem uma autoridade no campo, que é cumprir as regras. A autoridade do árbitro é no cumprimento das 17 regras. O árbitro não tem autoridade e superioridade aos jogadores. Ele tem que cumprir a regra. Se ele cumprir a regra, o jogador vai jogar bola, ele não tem que ficar extrapolando com o jogador naquele momento. Cumpre as regras, que é a sua autoridade nas quatro linhas. E ponto. Mas esse relacionamento tem que ter um relacionamento de respeito e equilibrado. Eu não posso tratar um jogador diferente em relação a um jogador de outra equipe. Eu não posso tratar um ídolo, um craque diferente de outro jogador que ainda não tem a idolatria que outro tem. Então, tratar com igualdade e respeito. Isso precisa ser melhorado. E não é de forma policianesca, não é sendo policial, não é punindo, não é simplesmente querendo punir. Tem que ser de uma forma que encurta essa distância e crie um respeito. A função do árbitro é cumprir as regras e o jogador jogar bola. Vai criar um respeito. Vai ter um erro, vai ter um erro. Dos dois lados. Vai ter uma reclamação, vai ter uma reclamação. Mas respeitosamente. Para fechar de vez, essa é a última mesmo, que eu não quero roubar muito tempo teu. É, qual estilo de arbitragem você gosta mais? O estilo inglês ou os outros? Eu gosto do estilo que entende o jogo. Eu gosto mais do estilo do modelo inglês. O modelo inglês, o jogo e o futebol está acima das regras. É mais importante o futebol e o jogo do que simplesmente a regra de ficar punindo. Dá mais agilidade ao jogo. O jogo está acima de tudo. O jogo é importante. Eu gosto de árbitro que entenda o jogo e que queira o jogo. E para mim, no futebol inglês, eles colocam o jogo mais importante. Por isso que eu acho que o estilo inglês é melhor, Anderson. Salve, eu queria te agradecer por esse bate-papo em nome da 98 FM de BH. Creio que Belo Horizonte vai gostar muito desse papo, por mais que é um papo que nem todo mundo gosta de ouvir, mas creio que possa chegar também aos hábitos brasileiros e espero que possa chegar também até os mandantes da CBF, da quem escala os hábitos, que possam mudar essa questão aí de ter um movimento para que esses hábitos brasileiros possam crescer a cada vez mais. E como você sabe, eu fico na torcida pelos árbitros, mas aí no Brasil é difícil torcer para árbitro, né? Porque o negócio tá feio aí. E queria que você deixasse um alô para a galera de BH. Ô Andercinho, primeiro muito obrigado aí, né, pelo convite. Satisfação é minha estar falando com todo o público da Rede 98 FM, né?
e com você também. E para a galera de BH, eu dou o seguinte mensagem, né, de BH e região e toda Minas Gerais, eu dou a seguinte mensagem. Quando o Andercinho estiver em BH, nós vamos comer um pão de queijo juntos. Vamos comer um pão de queijo e aí desejo bastante felicidades, um abraço a todos de BH, você, Andercinho, e satisfação muito grande. Dessa vez nós estamos aqui virtual. Na próxima oportunidade, um cafezinho com leite e um pão de queijo em BH, Andercinho. Fechou, tá fechado. Vai pagar o Igor, hein?